que decidir a faculdade é sempre cheio de dúvidas. E para quem decide cursar direito, não é diferente. Existem dúvidas sobre a idade certa para começar o curso, dúvidas sobre a escolha entre fazer concurso ou virar advogado, dúvidas sobre a melhor forma de estudar para as provas, concursos e OAB, dúvidas sobre os livros para comprar, dúvidas. Hoje eu vou falar sobre tudo isso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou tirar as maiores dúvidas de quem quer cursar direito, que são relacionadas à faculdade em si e também a carreira de quem opta pelas profissões jurídicas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Vou abrir a aula de hoje tirando uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo, que é a seguinte: eu já tenho mais de 30, mais de 40, mais de 50 anos e eu penso em fazer direito. Será que ainda dá tempo? E a resposta para isso é: depende. Você pensa em viver muito ou você pensa em viver pouco? Se você pensa que você vai viver pouco, então talvez seja realmente melhor ficar simplesmente esperando a morte chegar. Mas se você pensa em viver muitos e muitos anos até ficar bem velhinho, eu te pergunto, por que não começar algo diferente? Algo novo, algo que te proporcione uma vida mais interessante, com maior realização, buscar a realização de um sonho. É óbvio que nós não temos controle sobre quanto tempo vamos viver, mas faz sentido pensar que porque você já passou dos 30, 40, 50 anos, seria tarde para começar uma nova carreira? Considerando que você ainda pode viver muitos e muitos anos depois disso. Apenas pense que o poeta Manuel Bandeira sofria de tuberculose desde os 18 anos. E na época em que ele viveu, a tuberculose era uma doença fatal. Manuel Bandeira ficou a vida inteira esperando a morte chegar. Como ele mesmo diz em um dos seus poemas, a vida inteira que podia ter sido e não foi. E a única coisa a fazer era tocar um tango argentino. E no fim das contas, a morte só chegou para Manuel Bandeira quando ele tinha 82 anos. Muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que já são velhas para iniciar uma nova carreira, mas elas não se dão conta de que possivelmente ainda vão viver muito pela frente. Outro ponto que muitos não levam em consideração é que a idade e a maturidade trazem vários pontos positivos. A pessoa que não é mais tão novinha já tem bagagem de experiências de vida que dão a ela um olhar mais maduro para as coisas. E ela também leva mais a sério as aulas por dar mais valor à oportunidade de estar na graduação, que os mais jovens muitas vezes não dão. A visão de mundo de alguém que é mais velho é totalmente diferente da visão de alguém que acabou de sair da escola. Então, se você sente que você não é mais tão jovem para estar na faculdade, busque utilizar as suas experiências de vida a seu favor. O meu pai, por exemplo, era funcionário do Banco do Brasil. Ele se formou em Direito quando ele já tinha uns 45 anos e só abriu o escritório de advocacia depois de se aposentar no banco. Já eu era publicitária, eu me formei em Direito aos 30 anos, eu passei em concurso e hoje eu sou servidora da Justiça Federal. A verdade é que os 5 anos de faculdade passam muito rápido. No fundo, uma parte dessa dificuldade em recomeçar vem do fato de que nós, em geral, criamos a imagem de que nós devemos definir a nossa vida enquanto estamos na casa dos 20, 20 e poucos, porque depois disso nós já seremos velhos demais. A gente pensa que precisa definir a vida quando ainda tem 20 e pouquinhos anos. E isso não aconteceu comigo. A minha trajetória não foi retilínea.
A sua talvez também não seja, e tá tudo bem. O que não faz sentido é passar uma vida inteira se arrastando, trabalhando em algo que não traz realização, porque você tem medo do recomeço. E é uma coisa louca, porque a gente chega nos 30, 40, 50 anos e já acha que não tem mais como mudar. Sendo que pode ser que a gente viva até os 80, 90 ou 100 anos. E mesmo que você faça a faculdade e depois resolva não exercer a profissão por qualquer motivo, pelo menos você vai poder ter esse orgulho de pensar: eu quis realizar esse sonho de ter essa formação e eu consegui. Bom, se você chegou até aqui e não fechou esse vídeo, é porque você não está pensando em morrer tão cedo. Então eu vou partir para o próximo tópico desse vídeo, que é outra dúvida bastante comum. No direito, qual carreira vale mais a pena em termos financeiros? Quem é que ganha mais, advogado ou concursado? Como você já deve saber, no direito, tudo depende. E quando se fala em carreiras jurídicas, o salário depende de muitos fatores. Em primeiro lugar, quando você pensa em concurso público, existe uma palavra que deve vir à sua mente, que é estabilidade. Por outro lado, para os advogados, a palavra-chave é empreendedorismo. Quem faz concurso, em geral, busca a estabilidade do cargo e também do salário. No serviço público, você tem uma remuneração que é fixa. Enquanto isso, na advocacia, você recebe de acordo com o seu esforço, o seu conhecimento, e os ganhos podem ser altos, como também podem não existir. No serviço público, a renda é fixa, enquanto que na advocacia a renda é variável. Os horários de um servidor público também são muito mais estáveis do que os de um advogado. Como eu disse agora há pouco, eu sou concursada, eu sou servidora da Justiça Federal. Eu faço o meu melhor, da melhor forma possível, durante o horário de expediente. E depois eu estou livre para descansar. Quem tem escritório de advocacia, muitas vezes, não tem horário fixo. É comum que o advogado, às vezes, trabalhe até em fim de semana, quando tem um prazo a cumprir. Mas a advocacia também tem muitas vantagens, como o fato de que a pessoa pode ganhar muito mais dinheiro, mais até do que um juiz ou um promotor. O advogado não tem as limitações de rendimento que um concursado tem. Mas é uma atividade que tem um certo risco. O advogado precisa pagar as contas do escritório, como aluguel, luz, água, todos os custos, e ele nem sempre sabe quando vai receber um alvará. Resumindo, concurso tem estabilidade, mas também tem limitação de rendimentos. A advocacia é uma atividade muito mais empreendedora, o que envolve riscos. Ele pode ganhar muito, como pode não ganhar nada. Existem advogados muito ricos e também existem aqueles que mal conseguem pagar as contas. Então vai da escolha de cada um. A vida é feita de escolhas e a carreira depende do perfil da pessoa. Eu vou passar agora algumas dicas que podem ser úteis tanto se você quer se preparar para concurso, quanto para você ser aprovado no exame da OAB. Vou trazer o que eu senti que fez a diferença para passar nessas provas. Eu comecei a estudar para concursos quando eu estava no 4º período do curso de Direito. Então, eu ainda não tinha visto muitas matérias na faculdade. E eu não fiquei esperando ter essas matérias no curso para só depois pensar em fazer concurso. Eu sabia que se eu fosse esperar ter aulas na graduação das disciplinas que caem em concursos, ia demorar muito tempo. Além disso, não é sempre que abre concurso. Eu não queria esperar o fim da graduação para me preparar, porque eu sabia que muitos concursos poderiam já ter saído antes disso. Até porque no final do curso, os acadêmicos costumam estar
estrupiados, porque precisam conciliar disciplinas complexas, como direito tributário, com a elaboração do TCC e mais 1000 preocupações da faculdade, e acaba faltando fôlego para os concursos. O que eu vi é que muitos colegas diziam que iam se dedicar para os concursos no final da graduação e terminaram o curso querendo apenas conseguir se formar. Se você ainda está no começo da faculdade, comece a se preparar agora! Não espere chegar ao fim. A forma que eu usei para suprir a deficiência das matérias que eu ainda não tinha estudado se chama YouTube. Eu assisti muitas aulas gratuitas disponibilizadas em diversos canais do YouTube, especialmente as aulas da TV Justiça. Hoje em dia existem muitos canais que falam sobre direito, então está ainda mais fácil poder estudar. Apenas tenha cuidado com a data da publicação dos vídeos no YouTube. As aulas devem ser recentes, de preferência de 1 ano para cá. Assistir vídeo antigo é um perigo porque o conteúdo pode estar desatualizado. Outra coisa que eu fiz e que eu recomendo muito é resolver questões de concursos e da OAB para estudar para as provas da faculdade. Quando eu tinha prova no curso de Direito, eu começava a estudar geralmente com 1 semana de antecedência para cada prova. E além de revisar o meu caderno, eu resolvia questões sobre o assunto que seria cobrado na prova. Eu utilizava o site Que Concursos. Mas existem muitos outros sites também, então você pode utilizar o que você achar melhor. Só que eu não apenas resolvia as questões, eu também copiava o enunciado e a resposta certa e eu colava no Word. E aí, um dia antes da prova, eu olhava todas as perguntas e as respostas certas para revisar. E sabe o que geralmente acontecia? Eu ia para a faculdade fazer a prova e muitas das questões eu já sabia a resposta, porque os professores também pegavam questões da OAB e dos concursos. Além disso, quando eu fui fazer os concursos e a prova da OAB, eu já tinha uma noção de como eram as questões, as pegadinhas mais frequentes e por aí vai. E as bancas costumam repetir um pouco algumas perguntas. Então, resolver questões vale muito a pena. Outra dúvida comum que eu recebo é a seguinte: quantas horas por dia se deve estudar para se dar bem na faculdade, ou para passar em um concurso, ou para passar na OAB? Muita gente faz esse tipo de pergunta esperando uma resposta que seja uma ciência exata. Tipo assim, se você estudar 3 horas por dia, você vai passar. E ninguém que seja minimamente sério vai poder fazer esse tipo de afirmação. O que eu posso dizer pela minha experiência é que o tempo de estudo vai depender dos conhecimentos que você já possui e do seu grau de concentração e rendimento. O ideal é que você tenha constância e estude todos os dias. O estudo deve ser um hábito. E a maioria da nossa população, infelizmente, não possui esse hábito por uma questão cultural. Nós vivemos em uma cultura que acredita que estudar é aquela revisão mequetrefe que você faz um dia antes da prova. E aí, quando as pessoas decidem fazer concurso e se deparam com um edital enorme, cheio de matérias, e notam que vão precisar estudar por meses, talvez até anos, elas se desesperam. Nesse momento é que surgem essas perguntas de quantas horas por dia estudar, como se fosse uma meta que, se fosse atingida, garantiria o sucesso, mas não é algo tão simples. Eu já conheci pessoas que teoricamente estudavam por horas, mas aprendiam muito pouco, porque estudavam sem prestar atenção naquilo que estavam fazendo. Elas queriam sentir que elas estudaram por 6 horas,
Mas a verdade é que boa parte dessas 6 horas foram passadas mexendo no celular ou viajando na maionese. Se você está começando agora, não se preocupe com a quantidade de horas de estudo, e sim se preocupe em construir uma rotina de estudos que seja efetiva e que te faça sentir que você está tendo evolução. A forma de saber se você está evoluindo é através da resolução de questões de concursos anteriores. Você pode resolver as questões online, através de sites, e também pode imprimir as provas ou comprar um livro de questões, se você achar melhor. É através das questões que você percebe como está sendo o seu aprendizado. Mas o fato é que não existe uma quantidade de horas que seja garantia de aprovação. Exato, não existe, porque vai depender das suas condições pessoais. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: tudo que é excessivo tende ao fracasso. Essa frase diz muito. Dificilmente alguém vai partir do zero estudando absolutamente nada e vai começar de cara com 8 horas de leitura por dia e vai manter isso por um período prolongado. É mais ou menos como ir na academia. Se você está sedentário e você começa a fazer atividade física, você deve ir aumentando a intensidade do exercício gradativamente. Com o estudo é semelhante. Tem estudante que não é acostumado a estudar. Aí pega um dia na semana e estuda por 8 horas direto, se achando um pequeno Einstein. E depois passa 5 dias sem nem poder olhar para o caderno, com ressaca do estudo. A quantidade de horas ideal é aquela em que você sente que você está tendo rendimento e aprendizado e que você pode manter de uma forma regular e constante ao longo dos dias. Estudo deve ser rotina. Talvez você comece com um tempo mais curto e aí gradualmente vai aumentando. Mas o mais importante é ter constância. O cérebro retém melhor as informações daquilo que você faz diariamente. Só que eu sei que essa não é a resposta que a maioria dos alunos quer receber. A maioria dos estudantes quer uma fórmula mágica. Eles querem um macete para poder estudar um único dia ou nem estudar. Infelizmente, algo que se percebe muito é que alguns estudantes acreditam que mérito é vencer na vida sem nenhum esforço. Na faculdade, eles passam nas disciplinas colando, ou estudam meio tapeado na véspera da prova, fazem os trabalhos tudo meia boca, copiando qualquer coisa do Google, compram o TCC e aí quando a vida real bate na porta, aquele castelinho de cartas cai. Não se enganem, em algum momento essa conta vai chegar. O que essa pessoa vai fazer na prova da OAB ou num concurso? Vai colar também? Além disso, ao colar na prova ou comprar um TCC, a mensagem que você está passando ao universo é a seguinte: eu sou um incompetente e eu não consigo concluir o curso se não for trapaceando. Cá entre nós, você consegue ser melhor do que isso. E convenhamos, as provas da faculdade e o TCC nem são tão difíceis assim. Algumas pessoas criam um monstro sobre isso. A prova nada mais é do que um termômetro de como está o seu desempenho na graduação. Se você não consegue ir bem nas avaliações, opa, liga o alerta, porque existe algo que precisa ser repensado na forma como você estuda. Aliás, é interessante observar que existem estudantes que colam para conseguirem passar nas disciplinas e dizem que querem ser juízes ou promotores, que são concursos extremamente difíceis. Se você não consegue fazer sozinho uma provinha babá de 15 ou 20 questões sobre o assunto de uma disciplina, quem dirá o concurso para juiz ou promotor? Francamente, tome tenência, se liga para a vida. Ok, agora que eu já dei esse chacoalhão, vamos seguir adiante na aula de hoje e vamos para outro tópico, que é o seguinte:
Como escolher os livros para você estudar direito. Eu já recebi dezenas de mensagens perguntando qual é o melhor autor de direito penal, civil, constitucional, e essa é uma decisão que precisa levar em conta alguns fatores. Eu vou trazer aqui algumas dicas que são as que eu considero as mais importantes. A primeira dica é que o livro deve estar atualizado. Livro antigo é um perigo, porque, como você sabe, o direito muda o tempo todo. Então, se teve alguma alteração nas leis, nas súmulas, nas jurisprudências, essas alterações devem estar na sua doutrina. Se você for comprar um livro, ou se você for pegar na biblioteca, por garantia, sempre pegue um livro que tenha sido publicado recentemente. Tipo, nesse ano ou no ano passado. Não pegue livro antigo para estudar. Além disso, escolha uma obra que resolva o seu problema. Por exemplo, o livro de direito penal de quem se prepara para o Ministério Público nem sempre é o mesmo livro de quem estuda para o concurso da Defensoria Pública, porque são carreiras com perfis diferentes. Os autores mais indicados para as carreiras do Ministério Público são aqueles que têm um viés mais acusatório, enquanto os autores voltados para a Defensoria Pública possuem um olhar mais garantista. Não existe um livro que sirva para todas as pessoas, porque cada autor tem um público. Existem doutrinas que são melhores para os universitários, outras são pensadas para os advogados, outras são feitas especialmente para os concursos de servidor de tribunais, outras são mais indicadas para concurso de juiz e por aí vai. Tá, e não tem um livro que sirva para tudo? Não. Você precisa saber o que exatamente você busca com esse livro. Qual é o seu objetivo? Se nesse momento o seu objetivo é a faculdade, então procure um livro que tenha uma linguagem didática. O foco do livro deve estar em falar em uma linguagem que você entenda, de um jeito bem fácil de assimilar. Afinal, você ainda está começando a entender o assunto. Se o livro for muito aprofundado, pode ser que você tenha dificuldade em acompanhar, e aí você vai desistir de ler. Nesse primeiro momento, opte pelos livros mais acessíveis. Depois que você estiver dominando, aí você pode se aprofundar um passo por vez e você vai muito longe. Quando você for se preparar para um concurso, uma dica que eu dou é de conversar com pessoas que já tenham passado nesses concursos recentemente, para pedir indicações de livros. Se você não conhece ninguém, não tem problema. Você pode olhar a lista de aprovados no último concurso ou olhar listas de aprovados de concursos parecidos, concursos de outros estados, por exemplo, mas que tenham o mesmo foco. E você pode procurar essas pessoas que passaram no concurso nas redes sociais. Procure essas pessoas nas redes sociais e puxe papo. E se a pessoa te responder, aí você tira as suas dúvidas. Servidor público não morde. O pior que pode acontecer é ele não te responder e te dar um vácuo. Mas se ele te der um vácuo, finja que você está no espaço e tudo certo. Não é uma grande coisa. Então mande mensagem para vários concursados que passaram recentemente nesse concurso que você quer ou em concursos de perfil parecido. Mande mensagem e tire suas dúvidas. Pergunte quais livros eles leram, de que forma eles estudaram. Eles fizeram um cursinho? Qual cursinho eles fizeram? Pergunte para aqueles que estão agora aonde você quer estar. Além disso, lembre que o objetivo de ler um livro de direito deve ser o de aprender aquele assunto. E mais do que isso, você deve querer construir os seus raciocínios. Os estudantes sempre aprendem que devem buscar os ensinamentos através das leis, das jurisprudências, das doutrinas, e o efeito disso é que, em geral, as pessoas se preocupam mais em se filiar a ideias correntes e pensamentos externos do que em construírem os seus próprios pensamentos. Mais do que ser um papagaio jurídico, você deve realmente pensar o direito. Aqui um ponto que eu quero levantar é que o direito precisa buscar o apoio de outros campos do saber para você debater e se posicionar
a respeito de temas polêmicos, como a redução da maioridade penal, do aborto, da pena de morte, das cotas, dos impostos, da idade para aposentadoria e outros temas, você deve ter conhecimento de questões que vão muito além da simples leitura das leis, como questões históricas, sociológicas, filosóficas, econômicas e políticas. O direito não é uma bolha, é preciso ter toda uma visão de mundo. É por isso que no começo do curso de Direito existem disciplinas como filosofia, história, ciência política e economia. A ideia é a de fazer com que o estudante seja realmente uma alma pensante e não um mero papagaio do vademecum. E para ser de fato um grande pensador no direito ou um grande jurista, tudo começa na base. A base forte é o que faz a diferença para alguém ser só mais um ou ser alguém muito top dentro do direito. Foi por esse motivo que eu decidi criar o curso Primeiros Passos no Direito, porque ali eu posso ensinar a base, ou o que seriam os fundamentos, o que há de mais essencial no direito. A ideia é justamente dar esse embasamento ao aluno, para ele ampliar a sua visão de mundo e ter mais facilidade em aprender o direito. Mas aprender de verdade, sem decoreba, e sim raciocinando e pensando sobre as situações. Se para você é importante ter essa base forte para realmente ser um destaque no direito e ter uma evolução muito mais rápida, então o que eu tenho para te dizer é que o curso Primeiros Passos no Direito é para você. Ele é a opção ideal para quem já está exausto por achar o direito difícil de entender e é para quem sente que tudo parece muito confuso ou complicado demais, mas que não quer se sentir assim. É a pessoa que já percebeu que os textos e os livros de direito costumam ter um vocabulário que é de difícil compreensão para quem está começando, mas que quer fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila, entendendo aquilo que está sendo estudado. É você que se sente meio perdido quando abre uma doutrina ou que fica meio viajando na maionese quando está assistindo às aulas de certos professores e que gostaria que as coisas fossem diferentes. Você que sente que os livros e as aulas são complicados de assimilar e talvez até já tenha notado que os próprios professores das faculdades às vezes não sabem explicar tão bem. Eu sei como é isso e é por isso que eu te convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. O link para se inscrever no curso está na descrição do vídeo. Então todo o seu poder de decisão está agora no seu dedo. Clique no link abaixo desse vídeo, porque você vai se surpreender por perceber como o direito pode estar ao alcance da sua compreensão. É extremamente acessível você ampliar o seu horizonte jurídico. E se você, por qualquer motivo, não quiser mais o curso, existe um prazo de garantia de 7 dias para pedir devolução. Você faz o pedido de forma automática dentro da própria plataforma e o valor vai ser devolvido sem nenhum questionamento. Eu me dediquei em entregar o melhor curso, então eu fico muito tranquila porque eu acredito que você vai gostar do resultado. Você vai aprender a base do direito com muita facilidade e no final você vai se perguntando por que você não começou antes. Eu te garanto isso. Agora você tem 3 opções. A primeira opção é continuar do mesmo jeito, sem entender o direito e se sentindo confuso. A segunda opção é de aprender o direito sozinho, tendo que ler as doutrinas tradicionais, com linguajar difícil ou assistir às aulas que você nem sempre consegue entender. E a terceira opção é de virar meu aluno e assistir a um curso em palavras simples e acessíveis, que foi pensado especialmente em te dar a base daquilo que é mais importante no direito, para você entender absolutamente tudo com facilidade. Ao invés de continuar se sentindo confuso, você vai começar a compreender claramente os fundamentos do direito. Tem gente que fica 5 anos na faculdade, se forma em direito e não consegue sequer a aprovação no exame da OAB, o que sinaliza que talvez não tenha aprendido o suficiente. E tudo começa com uma boa base. O que vai custar não ter os primeiros passos no direito é não conseguir entender a essência do direito.
Se você chegou até aqui, as chances são de que você está pensando em dar esse passo e agarrar a chance de mergulhar no universo jurídico. O que você precisa fazer agora é muito simples. É clicar no link que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo e se inscrever. Você também pode acessar o meu site, cinciabrunelli.com.br. São mais de 10 horas de aula e eu te digo, você vai amar. E se você estiver com dúvida se você deve ou não entrar no curso, saiba que também não tem problema nenhum. Os primeiros passos no direito é um material aprofundado para aqueles que estão prontos para dar um passo além. E eu prefiro que você tenha certeza de que você quer mesmo entender o direito, porque eu gosto de ter alunos comprometidos com a sua evolução. Eu gosto de gente que tem certeza de que quer mesmo aprender. O que eu posso dizer é que a compreensão do universo jurídico está te esperando e você é capaz. Está a seu alcance. Mas se você, por qualquer motivo, sente que ainda não é o momento para se inscrever no curso, também não tem problema. Aqui no canal eu tenho dezenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e ver outras dicas para quem está iniciando agora seus estudos no direito. Até!